Oi, pessoal! A gente está aqui hoje com mais um episódio da nossa série de podcast Masters of Marketing. E hoje os nossos convidados são a Denise Dor, CMO da Mars Wrigley, que tem as deliciosas marcas M&M's, Snickers, Twix, e o Felipe Mattiasi, diretor de criação da TMP, Powered by Mirum. Denise, queria saber um pouquinho mais de você, que já teve carreira aí por farma, por beleza, por têxtil. Como é que foi esse convite para fazer parte aí da Mars Wrigley? E como é que você está utilizando aí as suas experiências anteriores aí, do seu histórico, para te trazer insights aí, te ajudar nesses seus novos desafios? Oi, muito obrigada. Bom, primeiro que nada, muito obrigada pelo convite, por estar hoje aqui. Sobre a sua pergunta, não? Eu realmente tive o privilégio de ter trabalhado em grandes empresas como a Procter & Gamble, a Unilever, a Amaro. Então, tive essa passagem por grandes multinacionais, pelo mundo de startup, trabalhando com marcas icônicas. E isso foi uma vivência muito legal para poder trazer, desde o lado de multinacional, de estratégia, construção de marca, portfólio, toda a parte dessa paixão pelo consumidor, até o lado também do mundo das startups, trazendo essa agilidade, lado mais digital, growth mindset. Então, eu consigo combinar nesses 20 anos mais de 20 anos de carreira, tenho esse mix desses dois lados que é muito atrativo para o desafio que eu estou vivendo agora. E só para contar um pouquinho a história para vocês, não? De como foi a minha entrada na Mars, no final do ano passado, eu estava começando a querer explorar novas oportunidades, e um dia sentada, conversando com meu marido, e falei assim, sabe qual seria meu sonho? Trabalhar com chocolates. Porque eu sou fã de chocolates. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou a pessoa que sempre tinha um chocolate comigo. E eu falei assim, eu amo tanto que eu queria trabalhar nesse segmento. Foi assim, uma fala. Uma semana depois, vejo a vaga da Mars no LinkedIn. Aí eu falei assim, esse é o destino. Vou aplicar. E bom, os astros se alinharam, tudo deu certo. E eu comecei dessa vaga no começo do ano. E então, não trago esses dois lados, como eu tô falando, que faz todo sentido para o desafio que agora estou vivendo na Mars. Poxa, depois você me ensina aí como é que faz toda essa mentalização para fazer os sonhos virarem realidade, assim, desse jeito. Gente, maravilhoso. Os sonhos acontecem. Pois é, tá aí, prova viva. E aí, de todas essas marcas aí que você tá à frente, pô, você vê, alguém que gosta de chocolate, que sonhava em trabalhar com chocolate, que agora tá trabalhando com chocolate, com essas marcas maravilhosas, acho que não tem nem o que falar, eu também sou fã. Quais são os seus principais desafios específicos aí com relação a essas marcas, se você puder citar alguns pra gente? Perfeito, claro. Então, primeiro que nada, não tenho essa sorte de trabalhar com essas marcas incríveis, deliciosas, icônicas, não são marcas que as pessoas conhecem, as pessoas gostam muito e fazem muito parte do dia a dia dos brasileiros. Então, temos Snickers, temos M&M's, temos Twix e temos Skittles também, que é no segmento de balas. E o interessante é que cada marca, ela tem um desafio diferente, um posicionamento diferente. Então, assim, primeiro parte desse desafio, né, como a gente traz esse crescimento desse portfólio, respeitando o posicionamento de cada marca, né? Então, temos um Snickers que fala sobre você não é você quando você está com fome, que é uma verdade universal. Quando a gente fala sobre isso, todo mundo fala, me define, isso sou eu me identifico. E traz isso, não? Essa proposta de Snickers como chocolate que mata sua fome, e de um certo, sempre com um humor, não? Muito característico da marca. Temos um Twix que foca mais na indulgência, é a única marca de chocolate que tem biscoito, caramelo e chocolate na composição. E temos um M&M's que fala muito sobre conexão, diversão para todo mundo, sentimento de pertencimento, então uma marca leve, divertida, tá? Então, esse é o portfólio das marcas que a gente tem. Os principais desafios passam desde, por um lado, ter o produto distribuído em todos os pontos de venda, no lugar onde nossos clientes precisam e querem, onde eles vão comprar. Pode ser numa loja física, pode ser online, pode ser no supermercado, no atacado, na padaria, na lojinha de bairro.
Então, a gente tem que estar onde as pessoas vão comprar. Mais ainda que uma categoria de impulso. Então, a gente tem que estar na hora que os nossos consumidores estão comprando e vão lembrar, nossa, que gostoso, vou levar um chocolate. Aquela Nossa, vou vontadinha levar que não tem aquela como vontade. resistir, né? Exato. Então, esse é um dos nossos primeiros grandes desafios. Outro desafio é o fato de como a gente traz sempre, sendo uma categoria de impulso, novidades no nosso portfólio. Então, surpresas com novos lançamentos, novos sabores, sabores que são icônicos, diferentes. Então, recentemente a gente lançou o Snickers Morango no começo do ano, foi um sucesso. Tanto que a gente voltou a vir com ele agora meados de ano, do bem que ele está indo. A gente também traz uma novidade que a gente está lançando agora, que é o M&M's Pipoca, sabor pipoca. Então, a gente sabe que as pessoas, quando assistem... M&M's está muito relacionado a consumo quando eu estou assistindo uma TV, um seriado. E aí, as pessoas comem... O que comem nesse momento? Pipoca e chocolate. É bites, E né? a gente Você falou, vai ali... vamos misturar os dois num único produto, M&M's Sabor Pipoca, com edição limitada. E aí, então, eles estão entrando no mercado agora em setembro. Então, essa é a segunda parte, né? Então, como que a gente traz novidades, portfólio, não? Esses novos sabores deliciosos para a gente continuar aumentando, crescendo as nossas marcas. E acho que, finalmente, tem um outro desafio importante, que é sobre gerar conexões com nossos consumidores, não? Então, estar nas conversas, estar nos momentos, nos canais, nas conversas, nos territórios onde eles estão. A gente precisa ser parte, ganhar relevância cultural, precisa estar onde as pessoas estão. E aqui um exemplo, não, que a gente está trabalhando agora é o território de gaming, não? Com sneakers. Então, mas você precisa trabalhar isso do jeito que faz sentido para a sua marca. Claro. Precisa ter a ver com a essência, Precisa ter a de ver com o cada uma. posicionamento, com o jeito da marca, não? E a gente está trabalhando agora o território de gaming, porque é um território que eu também, quando vi os números, não me surpreendeu, são 100 milhões de brasileiros que encaixam dentro desse território de game. Seja casual gamers ou heavy gamers. Então, estamos trabalhando aqui do jeito de sneakers. Então, ou você não é você quando você tá com fome, ele elevado a você fica fora do jogo quando você tá com fome. Então, tem tudo a ver. E aí, trabalhando esse território com parcerias, então, como a gente amplifica, uma vez que encontra onde está a conversa, como a gente faz, não só a campanha, amplifica com influenciadores, amplifica com parcerias. A gente fez patrocínio com a Loud, que é o maior esportes, não? E temos parceria com eles, que tem números gigantes também de alcance. Vamos também estar no prêmio PEB no final do ano, que é o prêmio de gaming. Então, estar onde os nossos consumidores estão e realmente abordando nos diferentes pontos de contato para a gente realmente entrar no território e entrar nessas conversas. Super legal. Eu queria começar aí agora, trazer o Felipe aqui para a conversa. Felipe, velho conhecido nosso, né? Sim. E Miriam, uma empresa já com 30 anos. Queria que você começasse contando um pouco sobre essa questão da TMP, Powered by Miriam, como é que funciona, é um hub criativo, como é que está rodando essa operação, e aí depois saber um pouquinho mais de você, como que está sendo esse relacionamento aí com a Mars, né? A gente já teve cases aí de vocês em Smarts, ganhando ali há alguns anos, né? Uma relação que já está durando. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, a TMP, ela é, na verdade, uma joint venture que a gente tem aqui no Brasil com a Mirum. É uma agência do grupo WPP, que nós também somos parte do grupo. É uma agência que teve um alinhamento global com o Mars e eles, né, queriam executar aqui no Brasil também esse alinhamento. E aí nos acionaram. Então, mas tudo que é feito aqui no Brasil para essas marcas que a gente está discutindo aqui, e também para o segmento de pets, né, que daí é uma outra parte de Mars, é construída pelo time da Mirum, né, mas nós somos TMP também nesse momento.
Bom, a relação com as marcas, assim, enfim, não é porque a minha cliente está aqui do lado, mas é uma delícia de trabalhar, assim, desculpe o trocadilho também. Eu imagino. Assim, porque são marcas muito icônicas, muito fortes, é produto, é indulgência, é prazer, né, uma mão na roda pro consumidor em alguns momentos, e são marcas que têm posicionamentos muito fortes, então... Pra gente é um prazer trabalhar com isso, né? Eu já fui questionado já, né? De falar, mas não é difícil trabalhar com sneakers que já tem uma campanha tão forte, um conceito tão forte. A princípio pode parecer que sim, mas o conceito ele é tão verdadeiro, como a Dê falou, né? Tão, né, a verdade de que você não é você quando você está com fome, que abre-se um leque, um mar de oportunidades dentro disso. E aí a hora que a gente entra numa segmentação específica de gaming, por exemplo, é natural você conseguir encontrar um caminho legal, porque, né, esse conceito é muito forte, a marca é muito forte. Então, pra gente é muito divertido trabalhar, assim, seja com M&M, seja com M&M's, ou Twix, ou Snickers, é uma delícia. Então, pra gente, nesses anos que a gente tá com a Mars, a gente conseguiu aproveitar diversas oportunidades, tem, enfim, investido muita energia nessa parceria para construir campanhas que façam jus a essa marca, né? E aproveitem as oportunidades e ajude nesses desafios que a Denise comentou também, nessa conexão, de estar falando no tom certo, né? Do tom que a marca se comunica, de um jeito que o consumidor consiga se conectar também de forma autêntica e verdadeira, né? Então, são desafios muito interessantes e gostosos de lidar, assim. E de todas essas ações, essas estratégias que a Denise estava contando para a gente agora aí, com foco em gaming, em estar onde o consumidor está, aí ao longo aí desses meses trabalhando junto, o que você acha que foi feito aí de mais bacana até agora aí nesse trabalho? Sei que ainda tem muita coisa por vir, mas... Então, eu sou muito inquieto, então para mim o preferido é aquele que eu tô trabalhando agora, assim. Eu não desmerecendo tudo que a gente já construiu, mas eu tô sempre com muita vontade de executar o que a gente está trabalhando no presente, assim. Tem campanhas muito legais, a gente já fez os Sintomas da Fome, lançamento de sabores no passado, o M&M's Crunch, né? Enfim, a gente trabalhou diversos que foram muito legais, filmes que construímos ações, proatividade, mas o que nós estamos agora, que tá me dando mais, assim, energia, é o de gaming, tá muito legal. Primeiro porque eu gosto de videogame desde criança e acho um ambiente legal. Segundo que eu enxergo que os gamers, eles são meio overlooked, né, pela comunicação, pela sociedade, sempre foram, né, aquela, né, tanto que a pessoa quando tem um contato pela primeira vez com o mundo game, ela sempre se impressiona, meu Deus, é tudo isso de gente, meu Deus, é tudo isso de tamanho, meu Deus, o prêmio da competição é desse tamanho, né, todo mundo fica impressionado. Então, esse é o que enfim, a campanha em si é muito divertida, então a gente está se apropriando de um gesto que é o facepalm, né? Que é o clássico de, putz, né? Cometi um erro porque estava com fome, você põe a mão na testa. Então a gente está conseguindo construir um ecossistema de comunicação muito forte para essa campanha, então no momento é a minha favorita. Legal, eu acho bacana que a gente aqui na MMA, a gente tem a oportunidade de mapear desde o início uma série de tendências e temas que depois vão se desdobrando aí ao longo dos anos, né? E esse tema aí de gaming é um tema que a gente já vem observando já há bastante tempo e que a gente tem visto o crescimento de uma maneira muito clara. Principalmente quando a gente fala, claro, nos nossos eventos, que a gente sempre vem trazendo o tema, mas quando a gente fala, por exemplo, do nosso prêmio, a gente vê pela quantidade de cases, o volume de cases na categoria, como vai evoluindo ano a ano. Sem dúvida. E no ano passado, para vocês terem ideia, a gente teve 2 Grand Prix e os 2 Grand Prix eram cases relacionados ao universo gaming. E assim, de marcas também icônicas que também estão tendo esse olhar, né? Então, como é importante a gente realmente estar onde o nosso público está. Não, é completamente observável, né? Se você olhar a comunicação 2, 3 anos atrás, você vê, né? Eu queria olhar o gráfico disso, né? A curva deve ser ascendente. É surpreendente, é surpreendente. E aí, Denise, conta um pouco pra gente da importância do mercado brasileiro aí a partir do ponto de vista da Mars Wrigley. Como é que você vê a importância como empresa? Sim. Vamos lá. O Brasil, com certeza, é um mercado muito importante, né? Quando a gente pensa no mercado de chocolates, é um mercado de 5 bilhões de dólares. Então, é um mercado muito grande. E o Brasil, um dos primeiros, está no ranking dos
primeiros 10 mercados globalmente. Então, com certeza, quando a gente pensa, então, na Mars Wrigley, o Brasil é um país, não, é uma região que é muito importante. Além disso, não, a gente tem tido resultados muito expressivos aqui na nossa unidade. Não? Então, a gente dobrou o negócio e agora, quando a gente pensa até 2024, 2026, a gente tem planos de dobrar de novo esse negócio. Então, somando o tamanho do mercado, mas esse crescimento acelerado, são 2 pontos que nos fazem bastante atrativos quando a gente pensa para o mercado de fora, não? O global vindo para o Brasil. Então, com certeza é importante. Com certeza. E aí, já do ponto de vista do lado da agência, Felipe, é tudo feito aqui? Como é que funciona um pouco essa dinâmica aí desse outro lado? Sim, depende, né? Sim, tudo respondendo de forma direta, se eu tivesse que responder de forma direta, sim, tudo é feito aqui. Então, nós temos campanhas que são Brasil, foco Brasil e com briefing voltado para o público brasileiro. Eventualmente, a gente tem direcionamentos da Mars Global, né? Afinal, são marcas mega icônicas, com campanhas mega icônicas e com uma força de comunicação global muito grande. E, eventualmente, temos campanhas específicas que já vêm preparadas e a gente, né, regionaliza, né, aqui para o Brasil. Precisa dar uma adaptada. Porque não necessariamente os argumentos estão no argumento de como o público brasileiro pensa e consome comunicação. Mas, de forma geral, a gente trabalha com nativo, né, com comunicações nativas e campanhas nativas aqui no Brasil. Eu acho bom isso, né? Ele pode soar ruim, mas não, eu acho muito bom, porque os desafios que vêm do global, eles também são de aprendizado para a gente, né? Cada contato que a gente tem com a liderança global, ele acaba gerando novos aprendizados e entendimentos de como a marca funciona ou não, o que já dá certo, o que não dá certo. Nós temos um controle de marca global muito intenso, no sentido de passar por testes, né, as comunicações e tudo isso. Mas acho que uma empresa muito bem organizada nesse sentido e que mostra uma potência uníssona, assim, você se sente seguro de criar lá dentro, de criar para essa marca, porque tudo está sendo muito bem pensado, organizado, para evitar problemas no futuro, enfim, então é como funciona, mais ou menos. Assim. E eu acho que se puder acrescentar, não acho que a gente tem, então, é muito legal porque a gente, não, juntos, tem essa liberdade, essa autonomia de criar as campanhas locais. Obviamente, a gente segue os guidelines da marca, porque é uma marca global que precisa ter o mesmo posicionamento, mas a gente consegue adaptar a nossa realidade local no Brasil. E a gente consegue, então, adaptar na linguagem, desafiar coisas que façam muito sentido mais para aqui. Então, eu acho que isso é muito, muito bom, porque apesar de ser uma empresa global gigante, a gente consegue fazer esse trabalho aqui localmente, adaptando a nossa realidade e com resultados, então, muito positivos, dado que a gente pensou, não, desde o briefing até a execução, nas nossas necessidades locais. Não, e dado a importância que você comentou do mercado brasileiro, talvez isso seja até uma via de mão dupla, né? Sem dúvida. E também o time Sim. global possa também ter muitos aprendizados aqui do mercado, então, que às vezes também o nosso mercado pode ser bastante curioso em alguns aspectos, né? Sem dúvida. Já aconteceu de coisas que a gente criou no Brasil, outros Isso, escritórios ao redor do mundo Maravilhoso. quererem usar, ou entenderem, ou procurarem a agência especificamente direto. Fala, como é que vocês fizeram isso? De onde veio esse pensamento? Qual que foi a estratégia? Então, isso é uma troca muito intensa. Ali, Maravilhoso. E como é que você se inspira, assim, para criar com essas marcas tão bacanas? Ah, é com chocolate, né? Comendo muito? E como é que você tá magrinho assim ainda? É metabolismo. Não é esporte, é metabolismo. É hiperatividade? É hiperatividade, gasto pensando. Não, assim, a gente... É informação, né? Eu já fiz muito curso, já dei muito curso ou palestra a respeito de criatividade e a resposta é sempre a mesma, assim. Criatividade é insumo. Então, quanto mais você consome informação, mais informação você tem para cruzar para criar algo. E para sneakers, para BMMs, para Twix não vai ser diferente. Então, é consumir mesmo, é entender como que a marca se posicionou nesses anos todos, de onde veio esse conceito de você não é você quando está com fome. E essa informação tá lá, você consegue acessar isso. Os clientes são super imersos dentro das suas marcas, então você faz uma pergunta, você obtém a resposta. Então, é por aí, assim, não existe uma fórmula. Bacana. E o que eu acho interessante é que mesmo o conceito de sneakers, não, a
A gente trabalha, você não é você quando você tá com fome, faz muitos anos. E não acaba. Mas isso, assim, ele é tão universal que permite ir inovando constantemente. Então, cada hora tem uma execução diferente, uma campanha diferente, seguindo o mesmo conceito, mas de um outro ângulo, que você fica pensando assim, nossa, é mesmo, dá para levar para esse universo, dá para levar para esse outro, e constantemente se inovando, mas ainda dentro do conceito e ainda com esse humor e tom da marca. Toda reunião que a gente tem acaba virando um brainstorm, eventualmente, porque é tão humano, é tão verdadeiro, que começa a ser discussão a respeito de uma ideia, alguma coisa, e ela naturalmente cresce. Porque é um conceito que ele te puxa para isso, né? Demais, demais. E aí, falando um pouco assim de contexto, a gente está falando aqui de produtos de consumo rápido, e na mesma equação a gente tem aí um momento onde muito se fala sobre preocupação com a alimentação saudável, e a gente está falando de público jovem, né, que tem um comportamento ali que é muito segmentado dentro do próprio público jovem. Tem algum olhar específico para esse lado, alguma preocupação ou alguma estratégia específica para isso? A gente acredita muito na transparência, tá? Então, assim, os nossos produtos, não, eles têm muito claro todas as informações alimentares, toda a composição. Hoje, não, isso eu não sou da Mars, mas é indústria. Mas a Mars foi uma das primeiras empresas em trazer essas informações nos rótulos de forma tão clara sobre todos os porcentagens diários alimentares e tudo isso. Então, por um lado é transparência, tá? E eu acho que por outro lado, lembrando que a gente está falando de snacking. Então, a gente está falando desses momentos entre as refeições, tá? Então, num momento, a gente pensa, assim, tem a refeição principal, ela é super importante, a gente não está presente nesses momentos, a gente está presente nesses momentos de consumo entre refeições, que eles também têm até outro objetivo, no sentido de as pessoas... Por que as pessoas comem entre refeições? Porque elas estão com fome, porque elas querem comemorar alguma coisa, porque elas querem conectar com amigos. Então, a gente entra nesses momentos de conexão, de relaxamento, estou fazendo uma pausa no final do dia. Um merecimento, depois eu né? Uma mereço, não? indulgência. Depois de você ter trabalhado o dia inteiro, você vai fazer uma pausa, vai tomar um chá, um café, com um docinho, com um chocolatinho. Então, você está merecendo esse momento, tá? Então, ele é parte desses momentos, não? De momentos entre refeições que pode ter diferentes objetivos. Seja esse momento de indulgência, de eu mereço, seja o momento de estar compartilhando com amigos, comemorando alguma coisa, seja o momento de você estar relaxando, assistindo algum filme no final do dia. Então, também é importante entender o momento da vida no qual a gente entra em contato com os nossos consumidores. Claro, porque não tem jeito melhor da gente ficar feliz, né, do que comendo chocolate. E aí a gente fala um pouco de gaming. Eu queria escutar um pouco de vocês. Felipe, como que está o olhar de vocês para o universo dos creators? A gente tem, por exemplo, um dos macro temas que a gente está focando esse ano e falando bastante, além de gaming, a gente tem alguns outros, e um deles é o tema de creator economy, né? E a gente vê o público jovem está muito engajado, né? O que vocês estão pensando a respeito disso? Bom, os creators nada mais são do que criativos, né? E trazer eles para a conversa faz parte de você evoluir alguma coisa que você está construindo de comunicação. Acho que eles não, né, assim como qualquer outro insumo de comunicação, não são a resposta para tudo, mas eles são muito bons para algumas coisas e você tem que tratar eles como mais uma ferramenta de comunicação, né? Assim como você trata a mídia, assim como você trata o SEO, a produção, enfim, seja o que for. E eu acho que é responsabilidade da marca e da agência observar isso e trazer para o seu jogo as peças que vão fazer mais sentido para aquilo. Não existe uma obrigatoriedade, não existe um direcionamento, não existe uma fórmula, mas é um insumo que é muito importante e que para marcas, que, né, como a gente está discutindo aqui, para o seu momento X de consumo e tal, e vai ser desse jeito, é perfeito, né? Porque normalmente os creators trabalham muito com isso. O dia que eu fiz tal coisa, o momento onde eu fiz tal coisa. E as pessoas consomem muito isso. Então, trazer eles para essa conversa, para esses momentos de consumo do nosso produto, que faça sentido para as pessoas
que assistem aquele creator específico, é ideal, é perfeito. Então é assim que eu enxergo, como uma ferramenta valiosíssima. Legal. Um outro tema que a gente está também tocando muito em tudo que a gente faz, e a gente também viu, principalmente do ano retrasado para o ano passado, e a gente está numa grande expectativa de ver esse ano, nas submissões do prêmio, é a inteligência artificial, né? Todo mundo está falando disso, a gente vê em todo lugar, a gente já sabe que a gente precisa aprender a usar, as marcas estão trazendo a inteligência artificial para sua realidade, né? Todo o universo do marketing. Tem alguma coisa que vocês estão já desenvolvendo, utilizando inteligência artificial, ou algum plano para isso, ou alguma referência bacana que vocês tenham para compartilhar? A gente tem. Deixa eu contar primeiro. Ao início, eu deixo para você contar da campanha. Claro. Então, assim, com certeza, inteligência artificial não é a coisa mais falada agora, não, para qualquer marqueteiro, trending topic, em qualquer palestra, em qualquer festival, tudo é o que a gente está escutando, inteligência artificial. Então, a gente vê que, aos poucos, as marcas estão fazendo alguns esforços, não? A gente fez, e acho que ainda tem muito mais por vir, não? Acho que a gente está bem no começo, não? Então, já está sendo muito falado, está começando a ser cada vez mais utilizado, mas ainda não está o boom de aonde é o potencial que ele pode chegar. Mas a gente tem um case muito legal, que a gente lançou uma campanha esse ano, que eu vou deixar para o Fih falar, mas a parte que eu vou falar é que o mais engraçado dessa campanha no início foi que, como eu soube da campanha, a gente foi no primeiro almoço para eu conhecer todo o time da agência. E nesse almoço, a gente tava falando assim, eu falando, vamos fazer nossas campanhas, claro, as campanhas gerais, isso que a gente faz, 360, tudo. Falei, mas também vamos fazer campanhas que sejam, assim, tipo, muito fortes de PR, que sejam bem criativas, bem ousadas, bem desafiadoras. E na hora o Fih fala assim, eu tenho uma ideia. Hold my caipirinha. Eu tenho uma ideia, espera aqui. Então, assim, ele vai contar mais da ideia, que foi sensacional, realmente, que a gente fez, assim, contou a ideia, a gente falou, bora, vamos fazer, aprovamos, e não deu um mês, a gente já estava executando a campanha, tá? Então, assim, inclusive uma ideia muito legal, muito diferente, ela pode vir do momento menos esperado, não? Era almoço, era para a gente se conhecer. Oi, prazer. E aí a gente saiu lá com uma ideia, com o next step de fazer a campanha, mas eu vou deixar para ele contar. Foi muito legal, assim, foi exatamente isso. Tô curiosa, Felipe. Não, please hold my caipirinha que eu tenho uma ideia aqui. Já tirei a ideia e já apresentamos. Mas a ideia enfim, na verdade, desde o ano passado já nasceram ideias de uso de inteligência artificial. E essa ideia especificamente que a gente apresentou, ela foi uma ideia que a gente achou legal porque ela era sobre o usuário de inteligência artificial. Sneakers é sobre isso. Sneakers é sempre sobre a pessoa, sobre como ela tá ao momento dela. E aí, depois de ver tantas ideias saindo do forno rapidamente a respeito da inteligência artificial, a gente pensou, para sneakers tem que ser sobre o usuário, né? E a ideia chama Sneakers Misprompting. Então, quando você está com fome, você comete erros de digitação na hora que você está dando os prompts para as AIs generativas. E aí você acaba caindo em parônimos, né? Então, por exemplo, teia e meia. Às vezes bateu o teclado errado, né? Então, geraram uma aranha com a sua meia. E aí a gente gerava essa imagem da aranha com 8 patas e 8 meias, né? Então, usando esses parônimos, a gente foi brincando, então don't AI when you're hungry, né? Então, não use a inteligência artificial quando você tá com fome, porque você vai cometer erros de digitação e você não vai chegar no resultado que você deseja, né? Então, é mais ou menos por aí. A campanha foi uma delícia de fazer, porque a gente fez ela inteira com uso de inteligência artificial também. A gente não roubou no jogo. A gente gerou todas as imagens, foi atrás disso. Foi muito interessante. E aí, outro exemplo, não? Imagine um homem ou uma mulher comendo um sneakers. Só que ele é um sneaker de tênis. Então, você tá comendo um tênis em vez de comendo... E depois, assim, don't AI when you're hungry. Aqui está sneakers. Exato. Então a própria marca tem esse parônimo. Né? Demais. Foi brincando com isso. E aí, enfim...
jogamos um monte de coisa ali nas redes sociais de sneakers, um monte dessas ideias, e foi muito interessante ver a reação do público, porque eles já começaram a mandar parônimo pra gente também, podia fazer com esse, podia fazer com aquele e tal. Então, o engajamento foi muito bom, e foi muito engraçado, né? Que mesmo os consumidores já começavam a falar, tem outra ideia, façam assim, façam assim. Porque eles se engajam, Gera, né? E aí entra na conversa. Ainda mais num co-criar, assunto né? como esse, né? Sim. Um assunto que tá todo mundo já falando. Vem uma marca e fala um jeito legal sobre aquilo, as pessoas engajam. Super Natural. bacana. Espero que vocês tenham submetido nos Smarts essa campanha. Sim, estará lá. Alô, jurados. Alô. Estará lá. Muito legal. E recentemente aquela nova passou a integrar o portfólio da Mars. Isso inclui Brasil nesse plano? Como é que tá isso? Bom, essa foi a grande notícia, né, da semana passada, da aquisição daquela nova pela Mars. E realmente, assim, faz muito sentido quando a Mars fala muito, não, que quer dobrar o negócio de snacking, que é uma opção onde a gente amplia significativamente o portfólio. Então, participando em mais segmentos e ocasiões de consumo, de snacking, não, como eu falei, não? Então pode ser porque você está com fome, pode ser para você comemorar com amigos, pode ser para você levantar o ânimo, não? Para distintos motivos. Então aí a gente passa a ter um portfólio mais completo, tem muitas sinergias. Isso inclui Brasil, sim, mas na verdade ainda a gente não tem mais detalhes, não, de como vai ser, não, ou que a gente sabe que realmente venha a jogar junto das grandes prioridades da Mars, que é continuar trabalhando com marcas icônicas, fortalecer muito a distribuição e a visibilidade, ter uma execução excelente e ampliar esse portfólio. Mais detalhes a gente deve saber só nos próximos meses. Cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Mas manda briefing, a gente. Bom, vocês contaram aí essa história super bacana do case de inteligência artificial. Eu queria saber mais alguma curiosidade de bastidor de algum case bacana. Tipo essa história da Hold My Caipirinha. Que a gente... Vou deixar pra vocês. Não sei, né? Vamos pensar. A ver, peraí. Podemos falar de Raíssa, talvez? Podemos, né? sim. É uma boa, né? Então, recentemente, a gente anunciou que a gente tem como embaixadores um novo squad de skatistas, que ele é liderado pela Raíssa Leal, não? Ai, que demais. Super conhecida, não? Que já Nossa, ganhou a segunda agora. medalha olímpica agora em Paris. E também a gente tem o Felipe, o Gabriel e o Giovanni como parte desse squad com ela, não? Então, eu acho que isso também é um caso desses... ano passado, não, a gente... eu sei que eu ainda não estava, mas o time começou a discutir sobre entrar no mundo de skate. Também é um território muito importante no Brasil. O Brasil é o segundo mercado depois dos Estados Unidos em termos de skate. Então, é um mercado muito grande. E eu sei que rolou conversas do tipo... Ok, vamos entrar aqui, então vamos entrar e a gente quer ter a Raíssa como embaixadora, porque faz muito sentido não ter ela, que é uma pessoa que furou a bolha também do skate, não? Que ficou muito conhecida no Brasil inteiro, inspirando um monte de jovens, meninas também, não? Com certeza. No esporte, no skate. Então, agora a gente, recentemente, anunciou, a gente está no meio de planejamento da campanha. Essa campanha deve sair agora dentro de pouco tempo. Temos a gravação também nas próximas semanas, então está no meio desse planejamento. Não, sensacional, porque além do Brasil ser o segundo mercado do skate, agora o skate tem um lugar cativo no coração do brasileiro, né? Tem muito, não? Então... Ficou uma coisa especial, né? Sem dúvida. O público do skate é um público muito legal de trabalhar. Porque as pessoas que nunca tiveram contato com o mundo do skate, às vezes têm uma impressão errada do mundo do skate. Né? Até um pouco agressivo, por causa mais da estética, underground. Né? E ao contrário, eles super se apoiam. E se a gente observa, né, as competições nas Olimpíadas, quando alguém caía, já vinha outro skatista. Aquilo é
o skate no dia a dia, né? É uma comunidade, é um grupo muito autoapoiativo, eles são muito legais de trabalhar, assim, com características muito diversas, assim como o game, né? Então, são dois universos, acho que Sneakers abraçou ali, muito bons de trabalhar, muito legal, assim. Nossa, adorei essa novidade. E aí, já pegando também um pouco esse gancho, né? A gente falou de público jovem, falou de gaming, falou de skate. Quando a gente olha aí para uma outra oportunidade, que a gente fala de festivais, por exemplo, né? O Brasil tem recebido muitos eventos, festivais internacionais aí de música, de cultura. Tem algum plano também nessa área? Vocês estão olhando um pouco para isso? Qual é a opinião de vocês? A gente não tem um plano direto de festivais, de música, assim, não. Até pensando porque, assim, as oportunidades onde as marcas podem aparecer são infinitas. E a gente também tem que tomar Decisões, né? prioridades e falar onde a gente quer jogar, onde faz mais sentido, o que conversa melhor com a minha marca, e onde eu posso, como eu falei antes, abraçar esse território e realmente fazer uma diferença. Não só estar no festival X, mas realmente, não festival, mas, ou nessa outra ação, não só estar com game, mas dentro de gaming, como que eu vou realmente trabalhar todo esse território, não? É o mesmo com skate. Então, uma coisa que a gente está então, relacionado ao mundo do skate, não? A gente tem a Raíssa e tem o squad de skatistas, a gente vai entrar também no SLS no final do ano, não? Então, que é uma das maiores competições globais, que esse ano vai acontecer em São Paulo. Então, a gente vai estar no SLS, e isso faz sentido, porque dentro do território que a gente já está trabalhando, Claro. como que a gente entra mais para a gente realmente fazer parte dessas conversas com esse público e realmente ganhar muito mais relevância, saliência, atratividade dentro desses públicos. Então, a gente tem escolhido bem os territórios onde a gente vai participar e onde a gente está participando, está indo full para realmente ter um impacto, ser memoráveis e poder ter essa consistência ao longo das nossas campanhas e essa construção de marca ao longo do território onde a gente está participando. Perfeito, né? E acho que essa questão dos territórios é muito importante, né? Tipo, antes de falar do festival, eu tenho que estar no território de música, né? Tá certo. Não adianta você chegar direto no festival, né? Então, Tem que ter pertinência, Tem né? que ter Até porque pertinência. o consumidor sabe olhar e também entender quando aquilo... exato. Ou é oportunista, ou... Exato. E como você vai fazer do seu jeito, do jeito da sua marca, que seja diferenciador, que seja memorável. Com certeza. Porque aí é que a gente entende, então, esse investimento específico, ele deu retorno, ele funcionou, ele trouxe mais awareness, ele trouxe mais equity, ele trouxe mais vendas. Não, e o consumidor, hoje em dia, ele tem um detector de ladainha, né? Tem. Muito Tem. aguçado, né? E Exato. ele pega as marcas pelo calcanhar, assim. Exato, Então tem Sim. exato. Olho vivo aí, né? É. Sim, sim, com certeza. Puxa, que bacana. Então, olha, deu para ver aqui que além das marcas serem gostosas, dos produtos serem gostosos, a relação aí entre esse cliente, essa agência, é uma relação aí muito gostosa, com ideias maravilhosas. Para a gente finalizar, o que vocês podem dar aí, um gostinho do que vem por aí? Boa. Acho que eu falei um pouco lá no começo, mas vou contar de novo. A gente está pensando muito em como que a gente traz dentro do nosso portfólio novidades, novos sabores, e que sejam diferenciados, até únicos no Brasil, não? Então, falei do Snickers Morango, que a gente lançou. A gente vai lançar agora, tá lançando M&M's sabor pipoca, que é uma edição limitada. É muito gostoso. Todo mundo que já experimentou. Eu já quero provar. Vou mandar para você. Por favor. Todo mundo que experimentou gostou muito, não? Que mistura o chocolate com o sabor de pipoca. É uma grande novidade, é uma edição limitada, não? Então a gente tá falando bastante, precisa correr e comprar. Senso de urgência, né? Antes de esgotar. E acho que por aí vem. E esse sabor não existe em outros países. A gente vai lançar aqui, então é algo inédito do Brasil. E é algo que a gente pegou muito do que a gente escutou muito dos nossos consumidores. Então, social listening sempre estão pedindo
novos sabores de M&M's. Nossos consumidores estão nos pedindo, traz sabor X, traz o outro, queremos novidades. Então, a gente escutou muito isso e falou, ok, vamos fazer um sabor, vamos fazer algo diferenciado, algo que só tem aqui. E a gente trouxe esse M&M's pipoca, né? Então, está trazendo, na verdade, ainda não está, hoje ainda não está no mercado, mas a gente lança agora ele em setembro. E depois, pensando para o futuro, não? Então, é isso, a gente está muito antenado no que os consumidores querem, o que a gente está escutando que eles nos pedem, para a gente ir trazendo cada vez mais novidades, e ir surpreendendo e engajando, e podendo estar em mais momentos de conexão com eles e as nossas marcas. Maravilha. Felipe, o que você tem aí para concluir? Eu achei que a resposta da Denise já ia ser o wrap-up. Bom, o que eu posso dizer é que a gente tem campanhas bem interessantes para sair nos próximos semanas e algumas coisas já engatilhadas para o começo do ano que vem. Acho que é um cliente, de novo, que tem marcas que abrem possibilidades criativas muito interessantes. Então, o que eu posso prometer é que a gente vai ter campanhas bem divertidas, gostosas de ver e de acompanhar nas próximas semanas, e depois, pro começo do ano ali, vai ter coisa legal. Mas eu não posso contar nada. Show de bola, gente. Obrigada aí pela conversa. Muito bacana saber das novidades. Já estou ansiosa para provar os novos sabores, para ver as campanhas na rua. E espero que vocês voltem aqui depois para falar aí dessas coisas que hoje estão por vir, depois que elas estiverem no mercado. Sem dúvida. Tá bom. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela Obrigado. presença. Obrigada. É isso aí, pessoal. Até a próxima.